Então vamos implementar o nosso primeiro repositório, usando o Spring Data. Nós já temos a nossa aplicação pronta aqui, também nós já temos a conexão com o banco de dados, nesse nosso arquivo de propriedades que nós já fizemos em aulas anteriores. O nosso banco de dados ele vai se chamar Spring Data. Vamos lá conferir no Postgres. Nosso banco de dados está aqui. Vamos conferir que ele também não tem nenhuma tabela criada nele. Então, nosso próximo passo agora é criar nossa entidade, para que nós possamos criar objetos dessa entidade e enviar para persistência no banco de dados. Vamos clicar com o botão direito do mouse em cima do nosso pacote principal. New Class. A nossa entidade vai se chamar usuário e ela vai ficar dentro do pacote ORM. Clique em Finish. Eu já estou com a nossa classe com todos os atributos e os seus respectivos mapeamentos para que nós não possamos perder muito tempo digitando cada um desses atributos. Então, basicamente, para que nós temos uma entidade, nós temos que anotá-la como uma entidade. Essa anotação ela é oriunda do Javax Persistence, que é referente à especificação JPA. Nós temos um ID nessa nossa classe de usuário que vai ser referente à chave primária quando for mapeada para o banco de dados, essa classe usuário como uma tabela. Então, nós temos que anotar esse atributo como um ID e nós também estamos dizendo que esse ID vai ser gerado de forma automática. Nós temos uma coluna aqui, né, um atributo que vai ser uma coluna, claro, no banco de dados, que é o nome do usuário. Nós estamos dizendo que ela não pode ser nula quando for persistir um dados no banco de dados. Nós temos a data de nascimento do nosso usuário para que nós possamos trabalhar com um tipo de dado referente à data. Então, para isso, nós temos que anotá-la como temporal e aqui não necessariamente temos que utilizar essa notação basic, mas no caso aqui eu estou utilizando para informar que esse tipo de dado que vai ser mapeado para o banco de dados, né, esse atributo, ele é um atributo básico do Java. Essa notação normalmente é utilizada para os atributos dos tipos básicos do Java e também de atributos referente àquelas classes wrapper. Esse nosso usuário também vai ter um e-mail e um atributo referente aos pontos, ou seja, quantos pontos que esse usuário vai ter à medida que ele vai utilizando a nossa aplicação. Isso aqui é mais para que nós possamos utilizar um tipo de dado double, né? Persistir um tipo de dado double no banco de dados. Mas para a gente exercitar o uso desse tipo de dado, principalmente quando nós formos mais para frente fazer algumas buscas. Como nós criamos o nosso construtor recebendo argumentos, né? Estou recebendo o nome, a data de nascimento, e-mail, pontos, né? Sem utilizar o ID, porque o ID vai ser gerado automaticamente. Então, a partir do momento que nós criamos um construtor com argumentos na nossa classe, obrigatoriamente a gente tem que criar um construtor sem argumentos. Por quê? Porque a nossa camada de persistência, que é feita pelo Hibernate, ele exige que tenha um construtor sem argumentos na nossa entidade. Então, como criamos um construtor com argumentos, o nosso construtor sem argumentos, ele vai automaticamente não ser criado pelo Java. Então, por isso que nós estamos criando ele aqui de forma explícita. E também nós temos os nossos métodos getters e setters. Uma coisa importante que nós vamos implementar aqui é o método toString. Nós estamos subscrevendo ele, que ele é herdado da classe Object, para que nós possamos mostrar um objeto em forma de string de uma maneira que nós possamos ver os valores de cada um dos seus atributos. Agora nós vamos criar o nosso repositório. Então nós vamos clicar com o botão direito do mouse sobre o nosso pacote principal, New
interface, porque o nosso repositório vai ser uma interface que vai prover serviços para alguma camada da nossa aplicação. Esse nosso repositório vai se chamar CRUD Usuário Repositor e ele vai ficar dentro do pacote repositor. Colocando essas informações, vamos clicar em Finish e nós temos a nossa interface de repositório. A primeira coisa que temos que fazer é estender o nosso repositório da interface repositor provida pelo Spring Data. Nós vamos utilizar aqui a interface CRUD Repositor. E depois nós temos que dizer para qual entidade que esse repositório está sendo criado. Nós vamos informar que é a nossa entidade usuário. Então, estou importando ela aqui também do pacote usuário. E aqui nós vamos dizer qual que é o tipo de dado do ID da nossa entidade. A nossa entidade ela tem um ID que é do tipo long. Vamos conferir aqui. Observe que ele é do tipo long. E a partir disso, basta salvar que nós já temos todos os métodos fornecidos da interface CRUD Repository para que nós possamos já começar a enviar dados para o banco de dados. Quando nós definimos a nossa interface e estendemos dessa interface CRUD Repository provida pelo Spring Data, nós estamos herdando todos os métodos fornecidos por essa interface, que são métodos referentes à função de CRUD realizados no banco de dados, como, por exemplo, salvar, alterar, ler e deletar dados no banco de dados. Então, basta nós apenas estender essa interface, que nós já temos alguns métodos para que possamos utilizá-los. Então, vamos utilizar essa nossa interface já para enviar dados no banco de dados. Então, nós vamos lá na nossa classe principal. Aqui é a nossa classe principal, que foi gerada quando nós criamos a aplicação. E agora nós vamos criar uma referência da nossa CRUD usuário repositório para que nós possamos utilizar aqui e fazer a manipulação de dados no banco de dados. Observe que nós apenas declaramos uma referência do nosso CRUD usuário repositório aqui na nossa classe principal. Em nenhum momento nós criamos um objeto para utilizar essa referência. Para que nós possamos obter um objeto, para que nós possamos chamar os métodos de CRUD da nossa interface, nós temos que utilizar uma notação do Spring que já faz a injeção de dependência nesta nossa referência. O que é isso? O Spring já vai criar um objeto deste tipo aqui para a gente e instanciar essa nossa referência para que nós possamos acionar os métodos de CRUD. Então, nós vamos utilizar essa anotação. Então, com essa anotação, o Spring vai ser acionado para criar um objeto e injetar esse objeto nessa nossa referência. Quando nós rodamos essa nossa aplicação, esse método aqui do Spring Boot, ele vai ler todos os arquivos de configuração e também todas as anotações para configurar o nosso sistema e também gerar tabelas no banco de dados, esse tipo de coisa. Só que depois que ele termina de executar, ele para por aqui, né? Então, nós temos que implementar algo aqui que o fluxo dessa aplicação seja direcionado para outro método para que nós possamos utilizar o nosso repositório que nós acabamos de criar. Então, nós vamos implementar uma interface que vai direcionar o fluxo dessa nossa aplicação para um determinado método. Então, nós vamos implementar essa interface Command Line Runner. Ao implementar essa interface, obrigatoriamente nós temos que implementar o seu método abstrato. Então, quando a aplicação do Spring Boot rodar e executar esse método run aqui, ela vai fazer toda a configuração necessária do sistema e depois, quando chegar neste ponto aqui, ela vai direcionar o fluxo da nossa aplicação para esse método run. E é aqui que nós vamos criar os nossos objetos e mandar para o banco de dados. Nesse trecho de código aqui, nós vamos
criar os nossos objetos. Aqui nós estamos criando os nossos objetos com o construtor, com argumentos da nossa classe usuário. E em seguida, nós vamos pegar esse objeto que está sendo criado aqui e já passar para o método save do nosso CRUD usuário repositório. Observe que esse método save aqui, ó, em nenhum momento nós definimos ele aqui na nossa interface. Ele está sendo herdado da interface provida pelo Spring Data. Então, nós vamos criar 5 objetos e enviar esses 5 objetos no banco de dados. Então, vamos fazer o nosso primeiro teste. Vamos rodar a nossa aplicação. Nós não temos a tabela criada ainda no banco de dados. Depois de rodar, vamos conferir algumas coisas que foram executadas na nossa aplicação. A primeira coisa, ó, que o Spring Data fez foi criar a nossa tabela no banco de dados. Então, ele pegou essa entidade aqui, usuário, que nós definimos ela como uma entidade, e já fez o mapeamento para o relacional no nosso banco de dados, criando para cada um desses atributos aqui uma coluna e para essa classe a tabela. Então, vamos verificar lá no banco de dados como que ficou isso. Então, aqui nós vamos clicar em Table, dar um refresh, que já vai aparecer que foi criada a tabela usuário. Então, vamos verificar como que ficou essa tabela usuário. Vamos dar um Select. Então, além de criar a nossa tabela usuário, ele já persistiu todos os objetos que mandamos utilizando o método save para o banco de dados. Tá? Então, neste ponto aqui da nossa aplicação, quando nós criamos aqui os nossos objetos, esse método save aqui já mandou esses objetos que foram criados para o banco de dados. Isso pode ser observado aqui, ó. Já mandou para o banco de dados. Observe aqui, ó. Quando ele chegou nesse ponto aqui da nossa aplicação, o Spring Data já transformou essa chamada aqui, transferindo essa chamada para o Hibernate. O Hibernate transferiu para o JDBC, que executou essa instrução para salvar esse dado aqui como uma linha na tabela usuário no banco de dados. Então, ele fez 4 inserções no banco de dados. Agora, vamos testar outras funcionalidades que o nosso repositório herdou da interface CRUD repositório do Spring Data. Primeiro, eu vou comentar o salvamento de dados aqui no banco de dados, porque nós já estamos com os dados no banco de dados, não há necessidade mais de salvar nada. Agora, nós vamos buscar um objeto por ID no banco de dados. Então, nós vamos utilizar a referência da nossa interface e utilizar esse método findById. Esse método aqui também é provido pela interface CRUD usuário repositório, que herdou da interface CRUD repositório do Spring Data. Eu estou sempre reforçando aqui, né, que nós estamos herdando esses métodos da interface provida pelo Spring Data, porque observe que em nenhum momento nós estamos criando esses métodos. Esses métodos foram implementados pelo Spring Data e nós estamos apenas utilizando eles aqui. Então, vamos fazer essa busca pelo usuário que tem o ID número 1, que foi definido aqui em cima. Essa busca, ela vai retornar um optional. O que isso aqui faz? Isso aqui, basicamente, vai evitar que seja retornado um ponteiro nulo, caso o ID número 1 não exista no banco de dados. Então, ele vai evitar que seja disparada a exceção no PointException, quando a gente for utilizar o retorno que vai vir da busca que está sendo feita no banco de dados.
Então, quando ele retornar esse optionals para nós, nós vamos verificar se há dentro dele, se está presente um objeto, que no nosso caso é o usuário com o ID número 1, e se tiver, nós vamos mostrar, nós vamos pegar esse objeto que está dentro desse optional. Caso contrário, a gente vai dizer que não existe. Depois de rodar a aplicação com este método aqui, nós observamos aqui que foi, né, executado um select no banco de dados e ele encontrou um usuário que tem o ID número 1, que é a nossa Maria. Se nós olharmos lá no banco de dados, na nossa busca, ó, a Maria é o número 1. Então, ele trouxe o usuário e escreveu dessa forma, né, legível aqui para a gente, porque nós estamos utilizando o método, né, toString que nós implementamos aqui da nossa entidade usuário. Tá? Então, ele está utilizando esse método toString aqui. Então, quando eu passo, né, esse retorno aqui, ele vai se transformar no objeto usuário, que foi buscado no banco de dados. Então, quando eu passo um objeto para o método println do systemout, ele já vai automaticamente chamar o toString deste objeto e mostrar esse objeto aqui para a gente. Então, vamos testar com mais uma função provida pelo CRUD Repository do Spring Data JPA. Eu vou comentar esse trecho de código anterior para a gente analisar somente a função que nós vamos executar no momento. Então agora nós vamos utilizar o método do nosso repositório, que vai buscar todos os objetos que estão gravados no banco de dados referente à entidade usuário. Tá? Quando ele buscar, ele vai trazer um interable aqui para a gente, que nada mais é do que um conjunto de dados, e eu estou utilizando aqui o for wiki do Java por meio de um lambda para mostrar todos os objetos que foram retornados aqui neste usuários. Então, após rodar a aplicação, nós observamos aqui que foi executado um select no banco de dados, né, pelo Hibernate, e ele trouxe para a gente esses 4 registros, que é a Maria, Paulo, João e o Luiz, que são os 4 registros que estão salvos aqui no banco de dados. Então, vamos executar aqui de novo, que ele vai mostrar os 4 registros. Então, basicamente, ele executou esse select aqui para fazer a busca e retornar esses 4 registros para a nossa aplicação. Vamos testar mais um método. Então, para isso, eu vou comentar esta busca. Agora, nós vamos utilizar um método que vai fazer uma busca no banco de dados e contar quantos registros que tem na tabela usuários. Ele vai retornar a quantidade de registro para essa variável registros e nós vamos mostrar o valor aqui. Então, depois de rodar o nosso método, o Hibernate, né, que é a nossa implementação do JPA utilizada pelo Spring Data, ele vai fazer essa busca no banco de dados e vai retornar para a gente que existem 4 registros. E nós vamos mostrar esse valor número 4 aqui para o usuário. Agora nós vamos apagar um dado do banco de dados. Para apagar um dado no banco de dados, nós vamos utilizar esse método delete by ID. E nós vamos passar o ID do usuário que nós queremos apagar no banco de dados. Eu deixei a chamada do método count aqui antes e depois desse método para que a gente possa ver que aqui ele vai mostrar 4 e aqui depois ele vai mostrar 3. Por quê? Porque ele vai apagar a linha que tem o ID número 2 no banco de dados. Veja aqui, ó, que foi executado o count e disse para a gente que tem 4 objetos no banco de dados, 4 linhas. Depois, o Hibernate buscou o objeto com o ID número 2, que nós passamos para apagar no banco de dados. Ele utilizou a cláusula where aqui para buscar o ID que possui o valor número 2, e depois ele apagou a linha no banco de dados que tem o ID número 2.
E na sequência, nós estamos mostrando aqui, fez uma nova busca no banco de dados para dizer que agora possui apenas 3 registros no banco de dados. Vamos verificar lá no Postgres se de fato apagou o registro com o ID número 2. Então, ele está aqui. Então, como podemos observar, o registro com o ID número 2 foi apagado. Então, com essa aula, nós mostramos como criar o primeiro repositório e fazer alguma manipulação de dados no banco de dados. O que é importante frisar aqui, que nós utilizamos essas funções de contar, de apagar por ID, de salvar no banco, referente a funções de manipulação no banco de dados, definindo apenas uma interface de repositório, que é a nossa interface CRUD de usuário repositório. E essa interface, ela herda todos esses métodos que nós utilizamos lá no nosso main para dar esses exemplos de manipulação de dados, todos esses métodos da interface CRUD repositório do Spring Data. Então, é essa facilidade que o framework dá para a gente, de já prover funcionalidade pronta para que nós possamos apenas utilizá-la de acordo com o domínio da nossa aplicação.